de amor. Então, passando aos nossos avisos, lembrando sempre, né, da necessidade de lermos os murais, sempre que possível. Então, nós temos trabalho na casa, que é de irradiação e prece, fica lá em cima no andar térreo, em frente à sala da evangelização, e tem 2 caixinhas. Uma para a prece, para os desencarnados. Desencarne por suicídio, escreveu ao lado do nome a palavra suicídio. A irradiação para os encarnados. No caso, tentativa de suicídio ou ideias suicidas, escrever ao lado do nome tentativa de suicídio ou ideias suicidas. O outro trabalho na casa é o atendimento fraterno. Final da reunião, dessa nossa reunião pública, quem tiver, né, necessidade, quiser conversar com calma, com o médium autorizado a fazer o atendimento, é só se dirigir aqui à mesa que nós encaminhamos ao médium autorizado. Agora é um pedido do grupo que trabalha com cestas básicas aqui da nossa casa para as famílias, né, de baixa renda da comunidade. Eles estão no momento precisando de açúcar. Quem puder doar 1 quilo de açúcar, o grupo agradece, né? Agradecemos. Pode deixar lá em cima no andar térreo, perto da livraria, tem uma caixa grande com rodinhas no chão, encostada na parede da livraria, é só colocar a doação lá. E lembrando aqueles que estão chegando pela primeira vez à nossa casa, que em todas as reuniões públicas nós temos a evangelização infantil, né? Sabemos da importância da evangelização infantil, principalmente no mundo de hoje, né? Trazemos as nossas crianças, os nossos jovens, para poderem relembrar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. É muito importante. E lembrando que nas quartas-feiras à noite e sábado à tarde é que nós temos a evangelização juvenil também. Hoje, no caso, quarta-feira à tarde, nós não temos para os jovens, só para os infantis, para as crianças. Mas na quarta, hoje à noite, e no sábado, à tarde, nós temos para os jovens. Então, e no segundo e quarto sábado de manhã, também temos para as crianças e os jovens. Então, no segundo e quarto sábado, na parte da manhã também. Agora é um convite para o encontro que vai acontecer aqui na nossa casa, que é o 26º Encontro Espírita sobre Jesus. O tema do encontro será Bem-aventurados os aflitos. E o tema é Vale a pena viver. Vai acontecer no dia 22 de setembro, de agora, 2019, começa às 8h30 da manhã, às 13 horas. Então, vale a pena, né? É um tema hoje que nós estamos precisando muito estudar à luz da doutrina espírita e que tem a ver, né? Vamos ver o que relaciona-se a Jesus. Então, vale a pena viver para todos nós esse tema. E terá evangelização infantil e juvenil também no dia do encontro. E agora um convite que também teremos a nossa festa da primavera. Quem tiver, né, crianças, as crianças da evangelização, mesmo que não estejam na evangelização, os frequentadores, tragam as crianças para conhecer a turminha da evangelização. As evangelizadoras vão fazer algumas, né, atividades. Então, vale a pena, vai acontecer no dia 15 de setembro, agora no domingo, às 15 horas. A festa, né? Comemorar a chegada da primavera. Agora nós pedimos aos frequentadores da nossa casa que nas suas preces possam incluir a oração pelos nossos governantes, o governante de todas as nações, né? Que dessa maneira estaremos contribuindo com a espiritualidade superior na manutenção da paz do nosso planeta. Nós que tanto desejamos a paz, né, temos que fazer a nossa parte também, até orando principalmente pelos governantes também. E agora lembrando, quem tiver com o celular, puder desligar,
né, colocar no modo silencioso, lembrando, evitar de fazer o uso de aparelhos celulares aqui no nosso salão e de alimentação também. Então nós agradecemos e agora nós passamos a página do dia. Todos recebemos a chegada à nossa casa. Então, é do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, Psicofonia de Altivo Panfiro. Amor, sublime sentimento. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Amor, palavra verdadeiramente importante para o mundo em que se vive. O amor traz o equilíbrio para as relações humanas e também a força para as realizações de todos aqueles que se dignam a trabalhar pelo bem. Há em todas as criaturas latente esse germe. Cabe a cada um, por força do trabalho, por força do desenvolvimento de seus valores e qualidades íntimas, desenvolver de modo crescente o sentimento do amor. Às vezes, as criaturas trazem dentro de si dificuldade em manter tal sentimento. Alegam lutas, ansiedades, sofrimentos os mais variados. Entretanto, aqueles que souberem perseverar, mantendo em si o amor, a despeito de todas essas coisas, conseguirão sobreviver, crescerão espiritualmente e se apresentarão um dia a Deus com suas conquistas realizadas, sendo a conquista maior a do amor. A criatura que ama é capaz de desenvolver em todos os que estão à sua volta o mesmo sentimento. É interessante observarmos como as pessoas gostam desta palavra, amor. Como se sentem bem quando a pronunciam. Aqueles que ainda não estão envolvidos nesse precioso sentimento, aqueles que ainda preferem dar outro sentido à sua vida, cedo ou tarde cederão a este influxo maior, o amor. Lembremos-nos ainda de que Jesus é o mestre por excelência, aquele mestre que mais desenvolveu o sentimento do amor. Não só o proclamou, como também o praticou. Ele veio à Terra praticá-lo justamente para estimular-nos a descobrirmos por nós mesmos esse sentimento. Na noite de hoje, em que falamos do sempre lembrado Leon Denis, como também pensamos em outros bons espíritos, vamos destacar a palavra amor por ser ela marcante para o dia de hoje. Que amanhã, em seus lares, em suas atividades, todos lembrem a palavra amor e tentem fazer das suas existências um núcleo de melhores sentimentos, de maiores virtudes, um núcleo de amor. Lutem, meus irmãos, pela manutenção do sentimento do amor. Experimentem ser amorosos, ser generosos e verificarão, ao fim de algum tempo, que o amor é o maior e mais sublime dos sentimentos que o homem pode desenvolver na terra. Que Deus, que Jesus, que aqueles generosos amigos espirituais que sempre acompanham vocês possam estar hoje e sempre nesta casa e junto a cada um dos que estão aqui. Que a bondade de Deus ilumine também o coração daqueles que ouvem à distância. Que Deus faça a todos nós seres felizes. Muita paz, meus irmãos, para todos. Graças a Deus. Antônio de Aquino. Bela mensagem, né, que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Então, agora nós vamos unir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e agradecermos em primeiro lugar a Deus, o nosso Pai, por nos permitir estarmos aqui na tarde de hoje para estudarmos o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus à luz da doutrina dos Espíritos, rogando o amparo, a assistência, a paz
a harmonia do nosso querido Mestre Jesus, envolvendo todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, rogando também a proteção e o amparo do nosso querido irmão Clarencio, da espiritualidade superior trabalhadora dessa casa. Possam nos envolver os nossos queridos irmãos que farão uso da palavra nessa tarde e falarão aos nossos corações. Então, Senhor, agradecidos, e que possa ser em Teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga, que possamos dar por iniciado a nossa tarde de estudos e de passos na casa do nosso querido irmão Clarencio. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E agora nós vamos passar para o estudo. A leitura do estudo também está na nossa página, no verso, que hoje é o Evangelho, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo, item 9, que a nossa querida Ana Rosa vai fazer o estudo. E o título é A Lei de Amor. O amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo o que tente diminuí-la e alcançando muitas vezes proporções sublimes. Digo por um ser ou por um objeto qualquer, porque entre vós existem pessoas que têm o coração transbordando de amor e que dedicam esse sentimento a animais, a plantas e mesmo a objetos materiais. São uma espécie de solitários, de insociáveis, queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra o pendor natural da sua alma, que procura à sua volta a afeição e a simpatia. Rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Porém, por mais que procurem, não conseguem fazer desaparecer o germe vivaz que Deus colocou em seu coração, no momento em que os criou. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e ainda que muitas vezes reprimido pelo egoísmo, ele é a fonte das santas e doces virtudes que possibilitam as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a percorrer o caminho íngreme e árido da existência humana. A prova da reencarnação para algumas pessoas causa verdadeira aversão, pela possibilidade de simpatias afetuosas, pelas quais tem muito zelo, poderem ser partilhadas por outros. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor é restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor tal como Deus quer, é preciso que gradativamente passeis a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, porém, ela se realizará. Deus assim quer. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sob qualquer forma em que ele se apresente, visto que além do egoísmo pessoal, existe ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A religião? A pátria? Não, é a humanidade toda, inteira. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais cheios de vícios deverão se transformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas ao contrário, fazei a eles todo o bem que está ao vosso alcance. Não acrediteis na dureza e na insensibilidade do coração humano. Mesmo a contragosto, ele cede ao verdadeiro amor.
É um imã ao qual ele não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em vossos corações em estado latente. Não vos canseis, pois, de ouvir as doces palavras que João, o evangelista, quando a enfermidade e a velhice o impediram de continuar com suas pregações, apenas repetia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, aproveitai estas lições. A sua prática é difícil, mas a alma retira um bem imenso delas. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis muito em breve a terra transformada tornar-se o Eliseu, onde as almas dos justos virão desfrutar do repouso. É uma mensagem do Espírito Fenelon, Bordeaux, 1861. Agora eu vou passar a palavra à nossa querida Ana Rosa e vamos envolvê-la com muito carinho, né, e apoio por ela trazer o estudo até nós. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar do objetivo de toda a criação, de todo o universo. O objetivo maior de cada um de nós. Porque nós estamos aqui, porque esse planeta existe, porque existem esses mundos, o porquê dos animais, dos insetos, de toda a vida. Ela existe pelo amor e para o amor. Foi criada pelo amor, sustentada ela é pelo amor. E pelo amor nós somos colocados nos planetas para que a gente possa fazer a nossa viagem, né, através das reencarnações para o amor. É difícil nós entendermos o amor nessa extensão, porque nós ainda temos o amor muito material. Nós ainda amamos um círculo muito restrito e amamos a nossa maneira. Nós não amamos a maneira de Jesus ainda. Nós nem amamos a maneira nem de Gandhi, nem Madre Teresa. Nós temos essa grande dificuldade. O que nos traz essa dificuldade? Que nós no momento estamos num patamar em que ainda nos deixamos envolver por pensamentos e sentimentos totalmente contrários ao amor. Nós ainda identificamos o amor como sofrimento. Nós ainda temos muita dificuldade de aceitar o outro. E com pequenas diferenças. Se forem muitas diferenças, algumas pessoas simplesmente não aceitam. Nós queremos ser amados, nós queremos ser perdoados, nós queremos ser admirados, confortados, mas no momento em que a gente tem que fazer esse movimento contrário, nós encontramos em alguns casos esse amor. Quantos pais, até mesmo pelos seus filhos, que são aqueles que nós mais amamos, colocam condições. Ainda hoje, século 21, muitas pessoas não conseguem amar os filhos, com esse amor, sem exigência nenhuma, apenas amar. Para vocês terem uma ideia da nossa imensa dificuldade de amar. Mas isso por quê? Porque nós temos também muita dificuldade de entender o amor. O amor foi sublime na cruz, quando Jesus está naquela situação, traído, vilipendiado, torturado, traído, inocente. Naquele instante último, quando muitas pessoas até que o colocaram lá achando que ele estava caído, destruído, ele ainda tem um olhar de misericórdia e roga ao Pai que nos perdoe, que perdoe não só aquela humanidade ali, mas todas as vindouras, porque muitas pessoas dizem, não colocamos Jesus na cruz, nós não estávamos lá naquela época, mas nós colocamos Jesus na cruz cada vez que nós erramos em relação ao nosso próximo. Todas as vezes, quando vestis uns pequenos, é a mim que vestis, quando alimentares, não é a mim que alimenta. Ele não nos ensinou assim? Então, cada vez que nós somos egoístas,
Cada vez que nós somos extremamente vaidosos, até pouco vaidosos, né? Todas as vezes em que nós ignoramos uma ação do bem, nós estamos colocando Jesus na cruz. A cruz é um símbolo. Então, como praticar o amor? Por que essa dificuldade tão grande de amar? Não é? E ao mesmo tempo, esse sentimento ele é tão maravilhoso que ele, mesmo com essa dificuldade que nós temos de praticá-lo, ele trabalha em nós. Com o nosso amor de muleta, o nosso amor ainda de bengala, aquele nosso amor de 2%, esse amor trabalha em nós. Eu ainda não amo, mas suporto. É o amor. É através daquele dia a dia de suportar, de aguentar muitas situações difíceis, que nós vamos aprendendo o amor. O nosso olhar é que tem que se expandir, não é? A nossa compreensão que tem que aumentar. E isso só se dará como? Através do nosso conhecimento, que vai ampliando, e do nosso esforço em praticar o bem, que vai ampliando. Eu, numa última vez que eu estive aqui, assim está melhor? Eu me lembro que li num livro, a pergunta é: o que podemos fazer pela caridade? O que podemos fazer pela caridade? E a espiritualidade respondeu: nada. Você não pode fazer nada pela caridade. A caridade é que vai fazer por vocês, né? Então a caridade é que vai fazer por nós. O que a gente vai fazer para a caridade? Ela é uma virtude perfeita. A caridade não precisa da gente. Nós é que precisamos da caridade. Poderíamos fazer essa pergunta em relação ao amor? O que poderíamos fazer pelo amor? Nada. Não podemos fazer absolutamente nada pelo amor. O amor fará por nós. Por que esse amor faz por nós? Porque nós fomos criados pelo amor perfeito, sublime de Deus. Ele colocou em cada espírito essa centelha. É o quê? É aquela sementinha. O que acontece quando a gente coloca uma semente na terra, de uma planta, de uma árvore, de uma flor? Ela vai começar ali a trabalhar, a lutar com aquela escuridão da terra, para vencer, rompendo, porque a planta busca o quê? O sol, ela busca a luz. E é isso que está acontecendo com a gente. Toda essa nossa luta é para atravessar as trevas em direção à luz. Nós é que vemos diferente. Podemos ver um irmão, às vezes, cometendo atos terríveis, e nós sabemos que ali tem um espírito primitivo ainda, que está aqui conosco, nessa relação, para aprender. E nós aprendermos com ele. E não é fácil para ninguém aprender aquilo que não está pronto ainda. Mas se não começar a aula, não é mesmo? Nós estamos numa escola maravilhosa, em que tudo que nos acontece é uma lição. Tudo, o tempo todo. E não importa em que situação a gente reencarne. Tive uma questão difícil de discussão com um ente querido meu, que questiona a questão do aborto, não é? Falando do aborto, assim, não sou a favor de se matar, mas eu acho que deveria ser liberado, porque nos países em que foi liberado, diminuiu. Meus irmãos, o objetivo do erro não é diminuir, é ser extirpado, é acabar com ele. Um crime não é um crime porque é muito feito ou pouco feito. Se uma pessoa faz um crime, ou 10 fazem, é um crime. É um crime. Então a pessoa identifica, na compreensão equivocada dele, que cuidar de uma mulher pobre que não tem dinheiro para fazer um aborto numa clínica que uma rica faz. Então eu respondi, disse: não importa onde a pobre fez o aborto e onde a rica fez, porque o crime é o mesmo.
O peso é o mesmo. Estar pobre é uma aula, é uma lição. Não está pobre, miserável à toa. Não foi o acaso que a colocou ali, foi ela mesma. E muitas vezes, e nós já estamos nessa faixa de espíritos que já planejam junto com os mentores a nossa reencarnação. E aquela que está no ambiente de riqueza, né, de facilidades materiais, ela é a mesma questão. Ela está numa aula. A gente fala às vezes que olha para essas pessoas e acha que é fácil. Não é. Tem muita fama, muita beleza, muito dinheiro, você quer uma pressão enorme sobre a pessoa. Resistir, não é? Vocês, olha um exemplo. Vocês vão ao shopping no início do mês, que o povo recebe dinheiro, está assim, né? Lá pelo meio do mês, no final o povo já está, o shopping já está mais... Por quê? Quando a gente está com aquela grana na mão, a gente já logo a coceira. Todo mundo, a gente já compra até o que não precisa. Imagina a gente, não é? É lição. Como eu vou lidar com a pobreza, como eu vou lidar com a riqueza. A Condessa Paula está no livro Céu e Inferno. Ela teve várias reencarnações com muita dificuldade. Ela foi um espírito bem interessante, né? Que ela escolheu várias encarnações por passar por dificuldade na pobreza, numa série de coisas, para depois ela vir numa situação de poder e de riqueza. Que aí ela escolheu por quê? Porque ela queria ser rica, poderosa? Não. Ela queria saber se ela venceria naquela situação tão difícil. E ela venceu. Ela era uma condessa, era uma mulher rica, que se vestia bem, tinha um marido conde, né? Não podia sair de qualquer jeito. E nem por isso a riqueza e o poder empanaram aquele espírito realmente que tinha adquirido as virtudes numa condição inferior, socialmente falando, é claro. Então, nós temos que ter isso em mente. Como aprender o amor? Vamos começar como? Suportando. E a primeira pessoa que a gente tem que suportar, vamos ser sinceros, somos nós mesmos. Porque quando a gente erra, ai meu Deus, como é difícil. Porque a gente quer ser bonito, a gente quer ser certinho, a gente quer se aceitar, a gente quer ser aceito, a gente não quer errar, a gente quer ser bonzinho, a gente quer ser não sei o que, não sei o que. Aí vem aquela casca de banana, a gente se esborracha no chão e descobre o quê? Nossa, mãe, começar tudo de novo. Ainda não sou aquela pessoa que eu quero ser. Então eu tenho que me amar. Eu fiz um exercício uma vez que me foi passado, né, numa experiência, de a gente se olhar no espelho, né? E é muito difícil. Porque a gente pensa que vai ficar olhando para o rosto. Aí você começa olhando para o seu rosto realmente. Mas aí você tem que ficar olhando para o espelho, porque o exercício é esse, você não pode desviar os olhos. E você começa a se olhar, e é um processo tão interessante, que você começa a ficar preocupada. Porque você começa a visualizar que você não é aquilo tudo que você quer ser ou que se acha. Eu acho que querer ser é até bom, porque a gente tem que querer ser melhor. Uma pessoa querer ser pior, não tem sentido, né? Mas às vezes a gente se sente num patamar e o espelho vai descendo os degraus com a gente ali, vai botando a gente no nosso degrau certinho. A nossa dificuldade de amar o outro é a dificuldade que a gente tem de se amar. A nossa dificuldade de perdoar o outro é a mesma dificuldade que a gente tem de se perdoar quando erra. É um processo. Quanto mais eu adquirir conhecimento, quanto mais eu suportar, quanto mais eu lutar, melhor eu vou lidar com o outro. O que a dor faz com a gente? A dor é aquela mãe, né? Primeiro vem quem? Nós somos criados por quem? Pelo amor sublime, pelo amor divino. Então primeiro vem o amor e vai, meu filho, cheio de amor, e dá tudo, vai bonito, vai bacana.
Olha quanta coisa que você pode fazer com a sua inteligência. Eu estava conversando com um policial outro dia não, há muitos anos, desculpa. E me lembrei dessa conversa com um taxista, conversando com o taxista, me lembrei dessa conversa. Que esse meu amigo que é policial, ele estava me contando que nesses presídios, né, que eles têm um delegado que tem na parede, né, atrás da cadeira dele, as armas, as facas, todos esculpido em sabão, pintado, perfeitos. Aí a gente vê a inteligência dessas pessoas, o talento. Diz que usa o negócio daquele engana realmente. Então a gente vê, nossa, olha quantas coisas as pessoas recebem. Os espíritos, todos nós, né? Não vamos nos excluir que a gente está na humanidade. Nós recebemos a visão. O que a gente tem que fazer com a visão? É só ver? A gente tem que ver e observar. A gente vê assim, está vendo ele? Mas não viu, só passou rapidamente assim. Mas quando a gente observa, a gente começa a prestar atenção num monte de coisa que numa olhada rápida você não percebe. O que eu tenho que colocar nesse olhar? Eu tenho que colocar aquilo que eu quero para mim, fazer o outro o que você quer para você. Então eu tenho que colocar aquela gota de amor, aquela gota de misericórdia. Eu estou vendo o outro fazer errado, e a gente faz o quê? A gente lembra disso? Como é que é o nosso olhar? É o olhar que eu quero para mim, aquele olhar que eu estou olhando o outro? Ou é o olhar que eu não quero que me olhem quando eu estiver fazendo uma coisa errada, quando eu estiver, né, equivocado? Quando eu falar com o outro, como é que eu quero que fale comigo? Eu quero que falem comigo com respeito. Tem uma frase que diz, né, você pode não gostar de mim, mas me respeitar, você tem que me respeitar. Por quê? Porque o respeito antecede o amor. Quem ama, respeita. Quem já ama, respeita. Quando eu não respeito, eu não tenho nem o sentimento de amizade, nada, eu não tenho nada ainda. Então eu tenho que respeitar. Ah, mas aí eu estou sendo meio falsa. Estou respeitando ela a pulso, pois então que seja. Se tudo que eu consigo fazer é a pulso, pois que eu comece no pulso, para eu aprender. E veja, eu estou pensando nela, estou pensando em mim, quero que façam assim comigo, então eu vou fazer assim, para eu começar a aprender. Então, o que eu estou fazendo com essa palavra? O que eu estou dizendo para o outro? Como é que eu estou usando a minha palavra com o outro? Eu posso colocar amor na minha palavra? Eu tenho a minha percepção, né? Eu falei dos olhos, eu tenho aquela percepção, tenho a minha audição. Aí eu escutei, o outro falou um pouco grosso comigo. Falou uma mentira, ou caluniou alguém. Chegou aqui. Tem uma amiga minha que diz que Deus é sábio, nos dá 2 ouvidos, que é para chegar num e sair pelo outro. Não reter. Eu só retenho aqui se eu quiser, porque o outro está aberto. Ou ele pode entrar por aqui e sair por aqui. Pode, eu posso falar que o outro é bonito também. Mas o que vai sair por aqui? Como é que vai sair? Então são escolhas. Quem escolhe é quem está aqui. É o Espírito Eterno, né? E aí? Nós temos um olhar, né? Nós temos o nosso ouvido, nós temos a nossa boca, nós temos a nossa vontade. Ah, não estou com vontade, meu Deus do céu. Ai, esse frio, chovendo, tem que ir ao centro, tem que ajudar alguém, tem que trabalhar. Fala a verdade, tem dia que a gente não quer trabalhar mesmo, mas a gente levanta, porque vai, porque, né? Se tirar um dia da gente, no final do mês o din-din, ó, fica curto.
E as coisas estão se apertando de um jeito que a gente vai trabalhar até com dor de cabeça, dor no calcanhar, dor não sei aonde. A gente toma um remédio, vai lá. Agora eu tenho uma atividade no centro. Então toma o remédio também, meu filho. Porque aqui o salário é muito melhor. Muito melhor. Eu vim trabalhar, quando comecei aqui, eu me lembro tão bem disso, gente. Eu queria às vezes que algumas pessoas acreditassem de verdade. Eu tinha muita enxaqueca. Eu tinha enxaqueca de querer matar o outro. Tanta enxaqueca que eu ficava presa num quarto escuro, congelava o cérebro, tomava não sei quantos remédios, chegava ao ponto de não sentir o corpo e a cabeça doer. O que será, né? Comecei a atividade no centro, fui trabalhando. Um dia eu estava com a minha cabeça assim naquela situação, e eu tinha que evangelizar, verão de 40 graus, crianças de 3 anos à noite. Naquele dia todo mundo resolveu trazer o filho para o centro, e filho de médium, ele é igual aos dos outros, não foi a menor diferença, é tudo igual. Aí cheguei, devia ter umas 13, 14 crianças de 3 anos, eu falei, Jesus. Aí tudo bem, né? Tudo bem. Aquela cara de pau. Se a gente bota cara de pau para tanta coisa, por que não, né? Não, tá tranquilo. Entrei e falei, Senhor, me ajuda aqui que o negócio... E com essa idade a gente tem uma outra pessoa também para ajudar, claro. E as crianças não sentavam. A titia está falando, olha, Jesus, ele não mexe no colega, faz... Resultado, acabou a evangelização. Aí eu cheguei na porta, eu nem vi passar. Eu até esqueci que eu estava com dor de cabeça. Quando acabou, que as crianças tinham ido embora. Aí eu fiquei assim, e eu não consigo dizer a vocês até hoje, em que momento que a minha dor de cabeça passou. Trabalhar no bem, fazer o bem, nos faz bem. Nos dá esse sentimento de que a gente tem um valor que nós não conhecemos. Vocês querem prestar atenção numa coisa? Quando a gente é jovem, bem jovem, nós temos uma ideia do que nós podemos, né? Adolescente, sabe como é? Sabe tudo, né? Aqui, né? A gente é ultrapassado, normal. Nossos pais também eram ultrapassados, é assim mesmo. A gente não sabe o que está lá na frente nos esperando. Quem em sã consciência chega a uma idade madura e olha lá 20 anos atrás, 15 anos atrás, se você soubesse que você ia viver aquilo tudo, que você podia fazer aquilo tudo, que você tinha condições de ser responsável por um filho de Deus, de criar uma criança, de trabalhar, de desenvolver tudo o que vocês já desenvolveram até hoje, a gente sabia? Se alguém dissesse isso para a gente lá, disse assim, não, peraí, eu vou sair, abre a porta aí do planeta que eu estou saindo agora. Porque a gente não se conhece. Então, como é que eu vou saber que eu posso trazer esse amor, buscar? Ele não vai sair assim. É homeopático. É aquela gotinha todo dia, molhando a terrinha com a nossa lágrima, né? Molhando com o nosso riso, com freio. Eu não vou responder. As pessoas hoje em dia, hoje, se esbarrar comigo no mercado, carrinho, pode passar até em cima do meu pé que eu diga, senhora, me desculpe. Só para não dar outra oportunidade de brigar. E algumas pessoas ainda dizem, preste atenção, e você sabe que não foi você. Mas te dá um alívio, dizer, meu Deus, eu estou conseguindo fazer isso. Que não é nada isso. Não é nada. Eu hoje vim para cá e eu falei, ai meu Deus, a pessoa que ia fazer a palestra adoeceu. Era reserva, né? E eu falei, puxa vida, eu gosto de ser reserva dela, que ela não falta nunca. Aí a pessoa é humana, é uma senhora também, né? Tem seus direitos também de ficar doente, né? E aí eu vim e falei, ai meu Deus, vou ter que falar nisso, porque eu estou trabalhando um sentimento no meu coração, que está difícil, né? Eu estou numa luta comigo, que eu sou difícil, uma pessoa difícil. Aí eu olhei e falei,
o estudo realmente é para mim. Realmente. Porque é difícil. E o outro é que é difícil. Ah, nada. Eu é que sou difícil. Porque se o outro é difícil, você tem sempre razão, né? O outro é difícil, você tem sempre razão. Não, mas ele é chato, ele é enjoado, ele isso, ele aquilo. O tempo que eu estou falando dele, você é fofoqueira, né? Tu fica falando do outro. Vamos lembrar de Jesus, que ele é o nosso exemplo. Eu estava ouvindo o Haroldo Dutra, e eu vou fazer uma colinha aqui, que eu achei muito interessante o que ele falou. Ele falando sobre as escolhas, porque às vezes nós falamos assim, onde é que eu estava com a minha cabeça, né? Tanto homem no mundo, logo eu, senhor, com esse filho, né? E a sogra, né? A sogra, e tem um monte de gente para a gente reclamar. Pessoas que entram na nossa vida e que deixam rastro de luz, nos ensinando alguma coisa, e a gente na vida deles, que é uma troca isso. Aí Jesus, está lá Jesus. Qual o material que Jesus tinha para trabalhar? Quem que ele escolhe para ser o cabeça dos seguidores dele? Esqueci o nome. Dos apóstolos. Obrigado. Quem que ele escolhe? Vocês lembram? Pedro, uma alma boa, né? Pedro era uma alma boa? Pedro era machista. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro era duro naquela época, então a vida era dura, as pessoas tinham um comportamento, as leis quase não existiam, né? O homem era o todo poderoso do seu lar, da sua filha, da sua mulher, de tudo. E ele escolhe aquele sujeito lá, todo tronco, tudo. Jesus escolhe. O que Jesus tinha para trabalhar? Era a matéria que ele tinha para trabalhar, era o que ele tinha ali. Mas ele escolheu Pedro por quê? Porque pelo Pedro que ele era na época, ou pelo que ele viu que ele poderia vir a ser? O que o Evangelho ia fazer em Pedro? Né? Quando Pedro nega Jesus, Jesus ficou chateadinho. Não vou nem falar raiva, né? Chateadinho, magoadinho. Estou magoadinho com ele, não tá? Porque Jesus amava Pedro. Sabe aquele filho da gente que a gente adora? Que faz aquelas bobagens e a gente olha, reclama, fala, não sei o quê, mas a gente ama. Não. Deixa que eu xingo que eu botei no mundo. Você não fala nada, não é assim que a gente fala? Porque, olha, arranhou um filho da gente, dói pra caramba. Então o olhar de Jesus era esse. Pedro fez lá uma coisa errada, mas Jesus não está preocupado com o que Pedro fez, porque Jesus amava Pedro, e Jesus apostou naquilo que Pedro seria, no que a palavra dele ia fazer de Pedro. Ele sabia que Pedro tinha um caminho a percorrer, que Pedro não estava pronto. Olha o amor. Até hoje nós estamos falando de Pedro. Pedro marcou a história do cristianismo. Mas ele foi 1, 2, 3 e já? Não foi. Ele era o mais velho, era o paizão. Jesus viu isso tudo. Jesus sabia que negar a ele 3 vezes ia doer em Pedro. E aquilo ia ser sempre uma coisa que ia construir em Pedro. Quem que Jesus encontrou para fazer uma transformação de 360 graus, que foi o maior exemplo que o cristianismo já teve? Era uma prostituta, Maria Madalena. Não era uma senhora casada, mãe de família, não. Era uma prostituta, cheia de obsessão em volta. Ela fez uma mudança de 360 graus na vida dela. Divaldo fala que muitas pessoas falam de Paulo, mas Paulo era casto. Paulo estava equivocado. Ele era um doutor da lei. Ela não. Ela era toda podridão. E ela se transforma para a luz. Ela rompe as trevas.
Maria Madalena, quando ela encontra Jesus, ela transforma tudo. Ela era muito rica, ela tinha baús de joias, baús de tecidos, ela tinha um palacete, ela dá tudo para os empregados dela, tudo, se desfaz de tudo, fica com a roupa do corpo por Jesus. Quando Jesus parte, e ela está na praia assim, triste, vem um grupo de leprosos para Maria e perguntam sobre o Rabi, como ele era chamado, né, Rabone. E Maria diz que ele morreu, eles o mataram, porque eles vinham em busca do quê? Da cura. E aí eles saem tristes e vão em direção ao Vale dos Leprosos. E a mãe está com a criança no colo, e a criança olha para Maria, acena, e ela fica ali sozinha olhando e diz: o que ela tem? Ela não tem mais casa, ela não tem família. Os apóstolos seguiram 2 a 2, conforme Jesus orientou. Maria foi ser cuidada pela família dela, até que João pudesse ter idade de cuidar dela, que João era muito novo. E ela ali sozinha. Não ficou ninguém com Maria. E Maria tinha o que para trabalhar o amor? Ela olha os leprosos, levanta e segue com eles para o Vale dos Leprosos. Trabalha 10 anos no Vale dos Leprosos, cuidando deles e pregando o Evangelho de Jesus. 10 anos depois, ela está leprosa. Ela observa os sinais e ela entende que ali começa o resgate. Olha só, 10 anos no Vale dos Leprosos, auxiliando. E quando ela fica com lepra, ela entende que ali estava se limpando o espírito dela. Ali começou o resgate dela, não antes. E ela faz o quê? Ela continua trabalhando, ela continua pregando o Evangelho, e ela aceita. Ela entende, ela interiorizou aquilo. E ela foi grata a Deus por isso. E quando ela está perto da morte, ela começa a andar à noite, viajando, porque ela queria ver Maria de Nazaré. Maria de Nazaré nunca teve uma palavra, um olhar, nada. Só amor e carinho com Maria de Madalena. E ela então vai em busca de Mãe Santíssima, e quando ela consegue chegar perto, que Maria morava no alto, ela desmaia. E ali um casal de cristãos a recolhe, coloca uma leprosa dentro de casa, e eles vão buscar Maria de Nazaré. Quando Maria chega e vê Maria, aquela beleza de mulher, aquela mulher esplendorosa, desejada pelo mundo todo, já ali toda carcomida pela lepra, Maria abraça e ela morre no colo de Maria de Nazaré. E aí ela se vê jovem de novo, na praia onde ela encontrou Jesus, na praia onde ela encontrou os leprosos, no mesmo lugar. E aí ela vê ao longe no mar uma luz imensa, e vai se aproximando e vai formando uma figura, e ela está surpresa, porque ela tá jovem, linda novamente. E aí quando ela observa aquela luz se aproximando, aí Jesus estende os braços e leva Maria de Nazaré, Maria de Madalena. Esse é o amor. Esse é o amor. O amor não é fazer a gente feliz. A maioria dos casamentos tem problema porque a gente casa para ser feliz e não para fazer o outro feliz. A gente casa para ser compreendido e não para compreender o outro. A gente quer e é doar. O amor é doar. Jesus não disse: o Filho do Homem veio servir e não ser servido. E nós vemos hoje quantas pessoas colocando Jesus na cruz, por conta de casa, carro, roupa lavada, né? Prosperidade material. Cada vez que a gente pensa assim, a gente está botando Jesus na cruz. Porque o amor não é isso. Então nós, dentro das nossas famílias, com as nossas dificuldades, no centro espírita, no nosso trabalho, na rua, em qualquer lugar, nós estamos tendo aulas de amor.
Porque o amor é o sentimento máximo, é o sentimento do próprio Deus. Todas as virtudes são filhas do amor. Às vezes a gente fala assim, a gente devia ser mais fraterno, a gente devia dizer, a gente devia amar. Porque a partir do momento que você ama, você faz todo o resto. Tudo emana do amor, tudo. A vida emanou do amor. E é maravilhoso quando nós pensamos, nós somos criados pelo amor, para o amor. Olha a importância desse sentimento. Então, primeiro, praticar o amor em nós, que é difícil, é muito difícil. E essa dificuldade toda do amor, não só em relação a nós mesmos, mas em relação ao outro, porque olha o que a gente vai receber. O amor é um sentimento muito refinado. É um prêmio muito grande. Então, o preço é caro. E o preço é tão caro, o amor ele é tão caro que a gente não tem condições de comprar de maneira nenhuma. O amor ele tem que ser conquistado todos os dias, todas as reencarnações. Ele está lá, imaculado, nos esperando. E nós estamos construindo esse amor dentro de nós. Quando nós, às vezes, vemos uma situação difícil de alguém, que nós temos aquele sentimento de sofrimento, de oh, meu Deus, não é que a gente fala? Olha como já temos o amor. Nós já temos esse amor dentro de nós, porque Deus nos colocou esse amor aqui dentro. Então, todo esforço, tudo que a gente puder fazer para aprender a amar, eu ainda não sei. Nossa, eu ainda não sei. Mas eu vou ter que aguentar, aguenta. Porque do final do aguenta, você começa a amar. Eu tive uma situação muito difícil no início do meu casamento com a minha sogra. Nós tínhamos personalidades muito distintas, muito diferentes. Eu muito jovem e ela tinha suas dificuldades. E nós éramos obrigadas a conviver, porque amávamos o mesmo homem. Olha que coincidência, né? E tínhamos filhos, ela era uma avó maravilhosa, né? Olha como é que a coisa vai sendo construída, né? Eu tinha uma situação, mas ela era tão boa com meus filhos. E eu amava meus filhos, né? Olha as coisas vão sendo encadeando direitinho. E vai passando o tempo. O que acontece com a gente com o tempo? A gente vai envelhecendo, vai aprendendo, não é? Você vai crescendo. Quando eu conheci, eu não era mãe. Depois eu passei a ser mãe. Já é um aprendizado extraordinário a maternidade. E aí eu fui, aí achei o Espiritismo. E me ajudou grandemente a conviver com mais tranquilidade. E as lições foram vindo dos dois lados. E quando minha sogra desencarnou, e foi uma situação muito difícil, eu fiquei, até hoje eu choro. Até hoje tenho saudade dela. Queria que ela estivesse comigo ainda. Queria te vê-la, recebê-la na minha casa. Ela teve Alzheimer, nós íamos viajar. Meu mãe, vamos levar minha mãe? Vamos levar sim, deixar sua mãe aí. Eu ainda brigava com ele. E ele sempre amparando a mãe dele, graças a Deus. Então, assim, essa coisa que parecia errado, pô, como é que pode duas pessoas que têm, né, o imã não ia de jeito nenhum, e no final nós andávamos de braço dado, já me chamava de minha filha. Nós tínhamos muita dificuldade, mas a convivência ali, forçada, né? A convivência. Olha, gente, eu tinha tanta dificuldade que às vezes eu conhecia alguém que não tinha sogra, eu dizia, nossa, que sorte. Eu falava, eu digo a vocês, nossa, que sorte que você tem. Eu é que tinha sorte e não sabia. Eu tinha sorte e não sabia. Porque como minha mãe, ela também deixou ensinamentos, né? Fez muita coisa boa para a minha família. E me ensinou também, eu tenho muita saudade dela. Se alguém me dissesse, como eu disse a vocês lá atrás,
Um dia você vai ter... Você pirou na batatinha. Não vou não. Mas eu estava errado. Porque eu não estava observando o trabalho do amor se realizando ali. Eu digo a vocês, eu vou desencarnar, podem ficar surpresos, mas um dia vai acontecer. E eu espero poder ver minha mãe, claro, né? E espero ver minha sogra, poder abraçá-la muito. Então a gente tem que acreditar. Aquele filho difícil, o acaso não existe, o amor existe. E o amor é Deus, e Deus sabe todas as coisas. Eu escuto essa frase de todo mundo. Gente, Deus sabe de todas as coisas. Mal acabou de falar a frase, já está falando outra bobagem. Mas menina, Deus não sabe de todas as coisas. Tu está falando de quê? Não é? Deus não sabe de todas as coisas, então tudo bem. Se Maria de Madalena, que vivia uma situação tão difícil, ela foi enganada por um homem muito jovem, jogada naquela vida, numa época em que a mulher não, né? E uma cadeira era praticamente a mesma coisa. Então vocês vejam a situação, e aquilo foi rendendo, mas lá dentro de Maria, ninguém viu, mas Jesus viu. Jesus viu. E ele só pôde ver o que tinha em Pedro, o que tinha em Paulo, o que tinha em Maria de Madalena, e o que tinha em Tomé, que foi lá ver se era ele mesmo, botar o dedo na ferida dele. Ele viu as possibilidades que o amor ia realizar em cada um deles. E não é diferente de nenhum de nós. Nós somos as Marias Madalenas, nós somos o Paulo de Tarso, o Saulo, para nos transformarmos em Saulo. Nós somos o Pedro. Nós somos essas pessoas. Nós vamos realizar o amor em nós. Nós vamos desenvolver essa luz extraordinária que é o amor. E o amor, ele é cultivado em nossos corações através da caridade. No início, ainda sem saber direito, lentamente nós vamos aprendendo a fazer a caridade. E a caridade é uma coisa muito simples e fácil de se fazer. A gente só precisa do amor. Qualquer ação realizada com amor é caridade. Se eu olhar com amor, é caridade. Se eu ouvir com amor, é caridade. Se eu falar com amor, é caridade. Se eu andar com amor, é caridade. Se eu trabalhar com amor, é caridade. E através da caridade, nós vamos construindo o amor dentro de nós, conquistando o amor e não recebendo de graça. Ele será nosso por nosso mérito, porque ele já está aqui dentro de cada um de nós. Então vamos acreditar, vamos confiar em Deus, trabalhar no bem, estudar no bem. Venham estudar, meus irmãos. A doutrina é tão bonita, tem tanta informação. A gente nunca sabe tudo, a gente ainda tem tanta coisa para aprender. E o estudo nos fortalece, o estudo nos ajuda quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente faz uma coisa certa. O estudo nos ajuda a sair da cama, para trabalhar, para vir para o centro, para fazer o que tem que ser feito. É tudo isso, é o conhecimento, que é a asa do conhecimento. Para que a gente possa, essa asa do conhecimento, ela cresce primeiro. Por quê? Porque você tem que entender. Como é que eu vou entender? Como é que eu vou praticar caridade, amor, tudo, se eu não entender isso? Então, por isso que, na maioria das vezes, a asa, eu acho que em todas, né? A asa do conhecimento, ela cresce primeiro. Depois a gente começa a praticar o bem, a asa da moral também vai crescendo. Tá? Que Deus envolva todos nós. Eu gosto muito dessa frase, que o Antônio de Aquino, eu estava falando para ele, né? Que o amor único de Deus inspire todos nós para o bem. Que assim seja. Obrigado. Obrigada pelo estudo.
Passamos à segunda parte da reunião com a leitura do livro Fonte Viva, a lição 76, o título Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? São palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Emmanuel faz o comentário nessas palavras de Paulo. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direto ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente aqueles que se situam em posição inferior à nossa nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então agora nós vamos pedir aos médios que possam ir ocupando, suas posições, e nós outros vamos agora continuando, cada um fazendo suas preces íntimas, lembrando sempre, de nos mantermos em oração e vigilância, para que a nossa momento do espaço possa ser em harmonia e paz. Lembrando que as manifestações mediúnicas, somente aos médios da casa. Então vamos nos manter em oração. E assim, Senhor Jesus, chegamos ao momento dos passos, rogando o amparo, Senhor Jesus, Teu, envolvendo a todos nós encarnados e desencarnados, em que a espiritualidade superior, os guias espirituais envolvam os médios, intermediários dessa troca de energias, onde todos nós seremos beneficiados. Então, Senhor Jesus, que possa ser em Teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga, mas sobretudo em nome de Deus, possamos dar por iniciado o momento dos passos. Que assim que seja, Senhor, graças a Deus. Que a paz, o amor e a luz do nosso querido Mestre Jesus esteja sempre envolvendo os nossos corações. Dizia ele a todos:
Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Em nenhum momento de sua passagem entre nós, o Mestre Divino deixou de exemplificar os seus ensinamentos. O perdão, a indulgência e a benevolência foram praticados com todas as suas forças, em todos os momentos. É porque, irmãos, Jesus nos mostrou que a prática é o maior professor que existe. O verbo esclarece, mas a prática materializa. Porque ela não só exemplifica aos que estão ao nosso redor, como também fica registrada na contabilidade divina a nosso favor. Só que, dependendo da qualidade das nossas ações, nossos registros serão positivos ou negativos. Aí entra o raciocínio que o nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel quer nos levar a ter hoje, através da sua valiosa lição sobre a orientação do apóstolo dos gentios. Meus irmãos, é preciso que nos esforcemos para seguir o amigo divino, para que o nosso fermento seja limpo, seja livre das máculas do orgulho e do egoísmo. A Terra está num dos seus momentos importantíssimos. Onde está começando a se fechar o ciclo de provas e expiações.
e abrindo o da regeneração. Informações essas importantíssimas para nós, que Jesus nos passou através de João Evangelista há praticamente 2000 anos. Então, por isso, irmãos, é de grande importância que nós que já conseguimos abrir os nossos corações para o Cristo, e mais, agora através da claridade da doutrina espírita, que nos empenhamos para compreender em toda a sua extensão essas informações. Porque essas passagens, esses ciclos, não são mecânicos, não são automáticos. Eles serão feitos através do nosso esforço. Nosso esforço de praticar o Evangelho do Senhor. Praticar exatamente todos esses exemplos que Ele nos deixou. Exemplos de conduta moral. E é assim nessa prática que iremos levedar não somente os nossos, mas todos os corações encarnados e desencarnados do nosso planeta. E com isso, regenerá-lo. Muita paz a todos. Graças a Deus. Chegamos ao término de mais uma reunião. Agradecidos, Senhor, pelas bênçãos recebidas nessa tarde. Rogando ao Teu coração amoroso, Senhor Jesus, vibrações de luz, de paz a todos os corações, especialmente aos nossos governantes, sejam envolvidos em muita paz e muita luz, possam ter despertado, o ouvido para as inspirações divinas, não baseando-se nas leis humanas que ainda são tão imperfeitas, mas que possam ouvir as inspirações vindas do alto, da espiritualidade superior, envolvendo os governantes de todas as nações, Senhor. Jesus, envolva o nosso planeta, que a sua misericórdia envolva todos nós. Muito precisamos, Senhor, todos os habitantes desse nosso querido planeta Terra. Envolva também, Senhor Jesus, protegendo, sustentando e amparando os trabalhadores do encontro de Jesus, possam estar sob o amparo e a proteção da espiritualidade amiga. E a todos nós, Senhor, agradecidos, que a Tua paz também continue a nos envolver. Então, que possa ser em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a espiritualidade superior, trabalhadora dessa casa,
em nome do nosso querido irmão Clarencio, mas sobretudo em nome de Deus, o nosso Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa tarde de estudos e de paz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.